Esteja com todos. Como sempre tenho conversado algumas coisas sobre minha iniciação na espiritualidade e as minhas mudanças de um fundamento para outro e acompanhando os fundamentos, aí eu já tinha casa aberta, mas quando eu cheguei em Aracaju, que procurei a Yalorixá Mãe Nanã, que me informara onde ela estava, aí eu fui lá na casa dela. Como o rapaz disse a mim, eu primeiro perguntei, lá na rua São Jorge, no bar São Jorge, aonde se alguém conhecia uma senhora por nome de Mãe Nanã. E o rapaz informou, ela mora no bairro América, na rua, a roça dela fica na rua, na época era, hoje é Mãe Nanã, mas era rua Equador, número 70, mas hoje é rua Mãe Nanã. E ela mora especificamente lá. Portanto, você vai chegar a essa hora que ela vai estar sentadinha em uma cadeira na área. A nossa casa vai ficar por trás do barracão. Era uma rua, que era a rua Equador, e da outra rua que ela morava. Acontece que quando eu cheguei, exatamente encontrei a senhorinha lá, bem velhinha, já tinha mais de 100 anos, sentada na cadeirinha de balanço, os olhozinhos azuis, bem magrinha, bem branquinha, parecia uma boneca de louça, tão linda assim. E eu falei com ela que queria botar um bucho. Entrei no quarto do Padre Cícero, que ela tinha um quarto do Padre Cícero lá. O consultório dela era um quarto do Padre Cícero. Quer ver que estou vendo a casa dela, humilde, como era o barracão. Era bem chique, mas o roncó dela ainda era da época de Taipa, que tinha a casa do Padre Cícero, que era uma casinha, tinha pedra de obrigação, tinha um roncó, vou entrar no quarto de Exu por trás, barracão, e ela me mostrou tudo. E botou Ifá para mim. Eu já vi muitas pessoas botarem búzios, alafiar búzios, Peleifá, jogos de Odum, jogo de Lubaça, jogada de Obim, já vi muitas. Agora, pôr um búzio, com poucas palavras, e falar com a clareza como ela me falou, e não só para mim, para depois várias pessoas que eu consegui levar até a ela. Era uma coisa de impressionar mesmo. A primeira coisa que ela fez quando jogou Ifá, com aquela reza maravilhosa que ela rezava, e disse para mim, disse, por que foi que você tirou seu caboclo de dentro de casa para sentar Exu, Pombagira e Maria Baldinha? Por que você fez isso? Eu parei assim. Eu costumo dizer que nenhum pai de santo adivinha. Não. Sempre eu digo isso muitas vezes. Nenhum pai de santo adivinha, porque se ele adivinhar, ganha na Mega Sena. Agora tem hora que eu me pergunto, como foi que aquela senhorinha, sem nunca ter me visto, eu, por acaso, morando nessa época em Garanhuns, Pernambuco, aí saí Pernambuco, Alagoas, Sergipe, cheguei lá, que foi a um trabalho, eu trabalhava de caixeiro viajante. Tive informação, sem conversar com ninguém, a senhorinha, a primeira coisa que ela disse, porque você tirou o caboclo de dentro de sua casa para sentar Exu no lugar do caboclo, para sentar Pombagira e Maria Baldinha. Quem foi que botou na sua ideia para você fazer baixa magia? Você sabe com o que é que você está mexendo? Aí eu parei e disse, a verdade existe. E ela me disse várias e várias coisas. Fui juntamente com meu amigo, e meu amigo ficou tão impressionado que mandou botar búzios para ele também. E ela foi bem clara. Acho que foi mais clara com ele do que comigo. Porque nessa época, o meu amigo estava morando em uma Combis. Imagina morar em uma Combis. Ele, a mulher e um filho.
em uma Kombi, no meio de uma praça, ali em Maceió, no mercado da produção. A Kombi com os 4 pneus velhos arriados e o motor batido. E ele passou a viver dentro da Kombi. Descer, meio-dia, era a casa deste homem, era a Kombi. E fui até a casa dela comigo. Também era caixeiro viajante. E ela disse a ele: você vai sair do setor que você está e vai passar a conviver em uma casa. Você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. Agora você tem um odor de riqueza. Você vai ganhar tanto dinheiro que você vai se perder do que você possui. Você não vai calcular a quantidade do que você vai ganhar. Olhou para mim e disse: agora você vai ter uma casa para morar que você não tem. Realmente eu morava naquela humilde casinha, que não era nem minha, da senhorinha que morava com ela desde criança. Você vai ter a sua casa de santo, que você não tem, que realmente era na casa desta senhorinha que eu tocava candomblé. E você vai ter o pão de cada dia que não vai lhe faltar. Agora, não pense mais do que isso, porque fora disso, se você ganhar, até a natureza vai tirar de você. Porque esse é o seu. Só que você vai ser mais rico do que ele. Eu não me perguntei assim, eu fiquei... Minha mãe, a senhora me diz uma coisa dessa. Ele vai ganhar tanto dinheiro que não vai saber o que fazer. E eu vou ganhar praticamente quase nada e vou terminar ele mais pobre do que eu. Isso é porque ele vai sempre querer mais. E você vai se conformar com o que você tem. E ele não. Quanto mais ele ganhar, ele quer ganhar. A sede para ganhar vai levar ele até o fim. E você vai se conformar com o que você tem. E tivemos muitas e muitas e muitas conversas. Eu e esta senhorinha. Nesta época, a filha dela, de santo e sobrinha, que foi a herdeira da casa, que era a mãe Dete, da hoje é minha mãe de santo, graças a Deus, morava no Rio. Não morava definitivamente, tinha casa no Rio. E ela passava uma temporada em Aracaju e outra temporada no Rio. E todas as vezes que eu ia para Aracaju, só encontrava mãe Nanã, não encontrava mãe Dete. Ela disse para mim: meu filho, você precisa da obrigação, tirar a mão de morto, que sua mãe de santo morreu. Foi mesmo. E você precisa fazer santo e raspar santo, porque você foi feito com Oxum, Xangô com Oxum, mas você é de Xangô, conheça. Sim, senhora. Por que foi que a sua mãe de santo não pôs Iansã no lugar certo? Já sei. 2 orixás do fogo. Eu digo: sim, senhora. Pois o Oxum vai esfriar, mas aquele que nasce quente continua quente. E o seu alto astral, o baixo astral, vem com você. Tá bom, meu bem. Vou fazer santo com a senhora. E fui várias vezes. E ela disse a mim com muitas as letras, muitas vezes: quando você me fazer santo comigo, talvez você não me encontre mais. Disse que Nanã tem ostra no couro. Mas Nanã não tem ostra no couro. Porque antigamente o pessoal os pessoas mais velhos diziam que quando passava de 100 anos, de 90, 100 anos, não morria mais, porque ele tinha uma ostra no couro. E quem põe a ostra no couro não morria. Ficava praticamente mortal. E Nanã já tinha mais de 100 anos. Aí eu disse a ela: não, eu vou fazer como a senhora. Ela disse: talvez quando você chegar aqui, você não me encontre. Mas se você, por acaso, chegar aqui e não me encontrar, tem uma filha minha que tudo que eu tenho há 30 anos atrás entreguei para ela. Todo fundamento, todo conhecimento, todo axé, tudo que é meu, minha vacaria, casa, terreiro de candomblé, tudo é dela. Tudo é dela. Ela disse a mim. Eu digo: não, vou fazer como a senhora. E passou-se uns bom tempo, 1 ano, talvez uns 3 anos, eu sempre conversando com ela e sempre na casa dela, mas nunca tive o prazer de fazer santo com ela. Porque quando eu digo: vou fazer santo com ela, que estou preparado para subir para Aracaju, Jornal Nacional. Morre Nanã de Aracaju. Parei de que a velhinha morreu. Pelo amor de Deus.
Aí eu fui, na outra semana que começou o xexê, eu subi para o xexê dela. Aí conheci Mãe Bete. No xexê de Mãe Nanã. Foi assim a minha trajetória de vida com Mãe Nanã. E agora começa uma nova trajetória com a Yamatamba, Mãe Bete. Daqui a pouco. Talade minha talade male, o semi, oro minha talade odoberi, o minha talade male, beri, beri, semi, oro minha talade odoberi, o minha talade